em paz. É sempre bom ter eventos nesse nível, porque uma das qualidades do movimento espírita é chamar o espiritismo para o estudo. Toda vez que a gente vem à casa espírita, a gente deve se sentir na sala de aula, porque é o conhecimento que irá nos ajudar a nos transformar. Só se modifica aquele que conhece. Isso desde os tempos que a gente nem imagina quando, né? Isso se perde na noite dos tempos. Jesus nos traz os exemplos daqueles que aprenderam para poder solicitar a sua transformação. Nada sai do acaso. Nada sai do acaso. É extremamente importante a consciência daquele que quer aprender, daquele que quer saber quem é. E um dos modelos que tem na doutrina espírita, que nos chama bastante atenção, é esse último livro da codificação chamado de A Gênese, onde Kardec mostra as principais teorias científicas que estavam acontecendo na época, explicando-as do ponto de vista do Espiritismo. Ele dizendo que se a ciência começasse a estudar a estrutura da matéria no seu primórdio, ou se a ciência começa a estudar os fluidos, ou o fluido cósmico universal, muitas das propriedades que nós entendemos até então como cientistas seriam completamente modificadas, porque nós iríamos, além do estudo fundamentado na matéria mensurável, associar a qualidade do espírito. O espírito até hoje não é objeto de estudo da ciência. A ciência, do ponto de vista acadêmico, não conhece ou não reconhece o espírito. O termo espírito para a ciência é algo que diz respeito à essência de alguma coisa ou ao princípio fundamental de algo, e não do ser inteligente, como entende o espiritismo e os espiritistas. Daí a necessidade de nós espíritas estudarmos as aplicações que a ciência nos traz até então e adotá-las nesse meio do entendimento do espírito. Então nós teremos uma visão mais completa do universo. Dentro do movimento espiritista, hoje nós temos uma proporção muito grande de religiosos. Como a religião é uma das áreas do conhecimento humano que não necessita de nenhuma comprovação, aí eu vou plagiar o irmão Nalva aqui, a gente vem para o centro espírita para resolver os problemas da gente, porque nós pensamos apenas como religiosos, e como religioso Jesus faz tudo, Deus pode tudo, e vai acontecer todos os milagres possíveis se Deus quiser. Onde, na verdade, é a compreensão daquilo que acontece comigo ou em meu derredor, e essa compreensão só vem através do estudo. E o estudo, na verdade, não é um processo de leitura, é de compreensão. Os livros estão aqui nos auxiliando no modelo da compreensão. E a compreensão, ela vai ampliando a partir do instante que eu compreendo algo. Se eu não compreendo, aquilo não serve de nada. Uma das coisas interessantes é que no movimento espírita estudar a Gênese é difícil, porque nós precisamos de alguns conceitos que normalmente a gente não usa, porque a gente pensa que não são importantes para o aprendizado, e coisas que sensibilizam diretamente a nossa existência. E se a gente não compreende aquilo, nós passamos despercebido, como ele fala, não é, sobre a lei da gravidade, a lei da atração universal dos corpos. Todos os corpos são atraídos através da sua massa, da sua estrutura material.
Só que entre essa estrutura material de um corpo e outro, existem elementos dos quais nós ainda não nos apercebemos. Nós não nos apercebemos do ponto de vista da percepção, de fazer um juízo crítico sobre algo. Dizem os principais pensadores do mundo que nós somos incapazes de pensar sobre aquilo que a gente não conhece. Daí, cada um de nós ter a noção pessoal de Deus. Raramente a gente diz Deus. Nós dizemos sempre, meu Deus. Não é assim? Meu Deus, o Deus que eu entendo, o Deus que eu compreendo. E se eu não partir para uma compreensão mais aprofundada, aquele Deus que eu entendo vai ficar muito próximo de mim mesmo. Ele vai ter as mesmas qualidades e os mesmos defeitos que eu tenho. Então o estudo da Gênese, ele me amplia a ideia da divindade, a relação da divindade com o mundo, a relação de todas as ciências com o pensamento espírita, porque até hoje nenhum espiritista ou nenhum dos benfeitores espirituais trouxe algo que confrontasse diretamente os postulados científicos. E nós, por nosso dia a dia, por nossa tarefa, a gente não estuda ou não procura compreender o que é que a ciência pode fazer e contribuir para ampliar o nosso movimento enquanto estudante do Espiritismo. Então, uma das coisas do mundo que mais atrapalha talvez a nossa vontade de aprender mais é essa história de fim do mundo. Quando o pessoal diz que o mundo vai acabar, um Deus nos ajuda, né? A gente começa a rezar e reza mais à noite, e papai dizia que quanto mais velho a gente fica, mais a gente reza, porque o medo de morrer é tão grande no mundo que a gente até morre de medo. Aí ele dizia, olha meu filho, quando você começar a rezar muito é porque você está ficando velho. Mas por que, papai? Porque é assim, você se lembra daquela passagem de Jesus, quando o pessoal estava ali para apedrejar aquela jovem senhora que tinha sido pega em adultério? Jesus disse, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a pedra. Ele disse que quem mais demorou para soltar a pedra da mão era o mais velho. Mas por que, papai? Porque ele tem mais pecado. Quanto mais velho, mais pensa na besteira que fez, aí tem mais pecado, ele quer que o pecado seja do outro e não meu. Então, os finais do tempo, eles precisam ser compreendidos pelo espiritista, pelo espiritismo, por nós que estudamos a doutrina, para que a gente saia desse processo de sofrimento da morte. A morte para o espiritismo é um modelo de passagem, é um processo que faz parte da evolução espiritual. A transformação espírito, matéria, matéria, espírito, espírito habitando a matéria, para ter uma compreensão do mundo visível, o espírito desencarnando da matéria, para ter uma compreensão do chamado mundo invisível, visto e percebido apenas na qualidade espiritual. É um dos problemas que a gente pode estudar na transição, a chamada transição planetária. Mas é necessário que a gente tenha alguns conhecimentos básicos para a gente poder chegar na escatologia do final do mundo. Uma das coisas básicas que a gente precisa compreender, por exemplo, é a experiência do espaço. Espaço, o que é espaço? O que é que a gente entende como espaço? Existe algum momento da nossa vida que a gente conviva sem espaço? Para isso, olha, o que é o espaço? Como é que a gente vai se aperceber? O espaço é algo que nós observamos, tá bom? O espaço é algo que cabe nos nossos sentidos, que a gente pode aprender pelos sentidos orgânicos que nós temos. O espaço é uma extensão de um corpo
estou aqui parado, na hora que eu levanto o braço, eu crio ou ocupo um local, um espaço, tá certo? Então o espaço pode ser uma extensão do corpo. Quando a gente tem um livro fechado, ele ocupa um espaço. Ao abrir o livro, ele ocupa outro. Então eu preciso ter essa noção dessa espacialidade para a gente compreender mais tarde determinados aprofundamentos. Porque as coisas dentro do estudo, elas partem daquilo que a gente sabe para aquilo que a gente não sabe. Quando a gente vai fazer o inverso, quando a gente vai estudar aquilo que a gente não sabe, para chegar naquilo que a gente sabe, nós criamos muito processo imaginativo, e é uma imaginação que não é coerente com a realidade. Embora Einstein tenha dito para a gente que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Mas ele diz assim, a imaginação que gera conhecimento. O cientista, para fazer um smartphone, por exemplo, ele deve ter criado todo ele na mente. Ele imaginou como é que seria e transformou aquela imaginação numa realidade palpável, mensurável, utilizada por todo mundo. E não naquela imaginação que a gente cria de determinados problemas que é inerente somente a mim e que não vai trazer benefício para ninguém. É o medo do escuro. Eu tenho medo do escuro, e quando eu estou no escuro eu fecho o olho para não ver o escuro. Entende o processo de uma imaginação que não serve absolutamente para nada? Então o espaço ele pode ser medido como sendo a separação entre dois corpos. Eu digo que entre mim e Naide existe um espaço. Isso é verdade? É verdade. Pode ser mensurado? Pode. Nós podemos utilizar uma medida métrica para dizer que entre eu e Dona Maria tem 4 metros de distância. Mas eu também posso dizer que entre eu e Dona Maria não tem espaço nenhum. Porque quando eu vou passar para o espaço psíquico, a mensuração métrica já não vai mais resolver essa medida. Entende? Qual é o tamanho, quantos metros de sonho eu tenho por doido? Ele acontece no estágio que a mensuração espacial métrica não é possível. Embora a gente saiba que durante o sonho a gente andou, dançou, fez isso, fez aquilo, etc, etc, mas está reservado uma parte do espaço mental, criado no meu processo de imaginação. O espaço, ele também pode ser mensurado e medido por uma matéria que ali se encontra. Por exemplo, olha, nós estamos dentro desse salão, que é um corpo que ocupa um espaço. E nós estamos dentro do espaço criado por esse corpo. As paredes não limitam o espaço. Esse espaço limitado dentro do centro está preenchido por nós que estamos aqui sentados, não é, com o nosso corpo físico, com a cadeira, com uma mesa, com os livros, etc, etc. O corpo é um espaço e ocupa lugar no espaço. Mas isso não serve para o meu dia a dia. Deveria servir. E a gente deveria pensar, porque se você não tiver uma ideia da espacialidade correta, não adianta esticar o braço para pegar o copo se ele não tiver na medida, na distância da sua mão. Não adianta. Tá? Então, todo esse universo, do ponto de vista material, ele é espacial. Continuando, a gente vai ver que a observação do espaço, se a gente observa o espaço, a gente vai ter a primeira noção do que é tempo. O espaço observado me diz a ideia do tempo. Eu vou dizer aqui, olha, eu vou levar 3 segundos para chegar ali junto de Dona Maria, para percorrer 4 metros de distância. Então, tempo e espaço são modelos que estão em nosso dia a dia constantemente.
Olha, o tempo é a sensação de mudança decorrente de movimentos circunscritos a determinados parâmetros. Então, quem sair para tomar água agora vai percorrer um espaço e levará um determinado tempo para concluir a ação. O tempo é medido nesse modelo de circunscrição. Ele não vai ser diferente. Eu não posso, por exemplo, começar a medir o tempo daquilo que eu estou pensando agora. Porque a relação da mensuração do tempo do pensamento é diferente do tempo de movimentos no ambiente espacial que eu estou conectado. É bem distinto. Você pode até pensar que daqui para a sua casa tem tantos metros e que você poderá levar tantos minutos para percorrer. Mas não corresponde à mensuração do tempo do pensamento que você exigiu para criar esse processo de imaginação. Assim, pode-se conceber um espaço sem tempo. Isso, para quem estuda matemática, um espaço onde eu tenho um conjunto vazio, onde não tem um movimento circunscrito, onde não tem uma matéria que ocupa aquele espaço, ali não vai ter tempo. Para existir o tempo, há a necessidade de movimento, a necessidade da observação dessa estrutura de movimento. O pensamento grego, do qual todos nós aqui somos educados, somos verdadeiros filósofos gregos. Nós pensamos assim como os gregos pensavam há quase 3.000 anos atrás, há mais de 3.000 anos. O pensamento grego concebeu o tempo circular, onde tudo se repete ciclicamente e, portanto, o que já foi, será. Não é assim que a gente vive no dia a dia da gente? Olha, não faça isso porque já aconteceu com fulano do mesmo jeito. E quando aconteceu, aconteceu num tempo que ninguém sabe aonde. Porque o pensamento grego é redondo, é circular. Se você está no círculo, toda vez que você circula, você passa pelo mesmo ponto, sempre que você se equivocar. Daí a ideia que a gente tem de tudo que está se passando já aconteceu. Quando, na verdade, tudo que está se passando agora, no momento atual. No momento atual. O passado vai se repetir se a gente não aprender a pensar de uma forma diferente. Nós iremos continuar vivendo o passado. Essa não é a grande dificuldade da gente. O que mais nos impede de evoluir do ponto de vista do estudo da doutrina espírita não é o passado, que a gente não se desaprega, por conta exatamente desse modelo de educação que nós vivenciamos agora. E é necessário que a gente se esforce o suficiente para fazê-lo, para fazer sair desse modelo. Senão a gente vai ter que acreditar em milagres. Senão a gente vai ter que acreditar que milagre existe. Então, tudo o que aconteceu pelo pensamento, ou tudo o que acontecerá pelo pensamento grego, já existiu. Então a gente não descobre nada, não precisa fazer nada, não precisa se esforçar nada. Nós utilizamos o tempo como sendo o melhor remédio, né? O tempo cura tudo. Isso é grego, extremamente grego. Mas a doutrina espírita, ela não é uma doutrina somente do pensamento grego. Ela não é uma doutrina somente para gente que pensa assim. É uma doutrina que envolve todo o globo terrestre, tanto no pensamento oriental quanto no pensamento ocidental, juntos. Então, o tempo como percepção e memória. Dizia nosso grande irmão Heraldo, um dos pensadores do movimento espírita, ele dizia assim: tempo é memória. Então, tudo aquilo que nós temos como memória está associado ao tempo. E consciência, ou seja, tudo aquilo que a gente conhece a partir da memória que a gente tem,
é a memória do tempo. Tempo é memória e consciência é memória do tempo. Toda vez que a gente associar algo, ela tem que estar na memória daquilo que a gente se lembra, mas no momento atual. Não tem jeito da minha memória ir para ontem, porque eu só posso utilizar da memória agora. Não tem jeito da minha memória ir para amanhã, porque eu só posso utilizar da memória nesse exato instante. Então tudo que a gente pensa que é tempo é memória. Então, não há tempo vazio. Não tem jeito do tempo ser zero. O tempo é a experiência da mudança e de movimento dos seres e das coisas. Por isso que a gente tem a capacidade de pensar que pensamos ontem. Porque de ontem para hoje aconteceram mudanças, aconteceram movimentos. Essas mudanças e esses movimentos foram memorizados para que eu possa associá-los nesse exato instante, né? Porém, não é apenas a percepção, mas também a memória do que mudou e do que se moveu. Poxa, mas você hoje se vestiu de uma forma mais elegante, né? Está sorridente, houve uma modificação, houve uma mudança. Você associou a memória de antes com a memória da percepção atual. E essa mudança desses dois estados que estão sendo memorados agora, estão fazendo parte da nossa memória, sofreu uma alteração temporal. Aí a gente vem para a parte talvez mais difícil dos nossos estudos. Quando a gente associa tempo e espaço, nós vamos trabalhar com causalidade. Deus é causa primária. Deus é o princípio de tudo, né? Causa primeira, causa primária quer dizer aquilo que principiou todas as coisas. Está na essência de tudo. Está na essência de tudo. Mas causa e efeito são impressões resultantes de nossa experiência linear, ou seja, da experiência não mais cíclica. Para a gente entender causa e efeito, a gente não pode mais pensar como o grego. Olha que o pensamento grego, ele vai até um determinado modelo de pensamento, mas quando a gente se aprofunda na ideia da causa e do efeito, a gente já passa a ter uma experiência linear de sucessividade. É um dia após o outro, né? É um dia após o outro, e esse dia nunca termina. Mas como assim? Porque toda vez que a gente acorda é hoje de novo, não é assim? Toda vez que a nossa experiência é sucessiva exatamente por isso. Toda vez que a gente volta a consciência para a atualidade, é hoje outra vez. Então, concebemos o presente como o efeito das causas passadas. Não é comum a gente ouvir dizer, você está sofrendo hoje o que você plantou no passado. Tudo que você fez no passado está se refletindo hoje. E como causa de eventos futuros. Hoje, o nosso presente, ele é causa e efeito. A nossa vida hoje é causa e efeito. É efeito do que passou e é a causa do futuro. E aí a gente pergunta, o que é que nós devemos fazer? Nós vamos viver o efeito ou a causa? Se nós aprendermos a viver o presente, a construção da casualidade, da causalidade, ela será uma inferência e não mais uma referência. Ou seja, eu vou aprender a ver o momento de acordo com o momento, sem transformá-lo em efeito, porque você pode estar dizendo assim, olha, eu estou vivendo isso hoje, foi porque fulano fez assim comigo. Ou eu vou fazer amanhã o que fizeram comigo ontem. Mas no momento, no modelo da causalidade espiritista, nós precisamos mensurar, ou seja, inferir o momento que está acontecendo. No momento que agora você está sentindo alguma dor,
Você está infeliz? A maior preocupação do mundo? Ou você está num ambiente que você começou por um processo de observação, de ampliação da mente, a verificar que todos aqueles problemas que você que acha que são terríveis, eles podem ser modificados por uma simples mudança da capacidade mental. Simplesmente assim. E se você acreditar mais seriamente, esse é o verdadeiro milagre. Porque você está aprendendo a pensar em outros níveis e de que suas principais dores e doenças são exatamente a dificuldade que você tem de sair daquela mesmice que é a roda do pensamento grego, que tudo acontece do mesmo jeito e vai. Então quando eu sair da casa espírita, vai ficar aquele inferno novamente, quando eu chegar em casa ou quando eu passar ali. Então você saiu da linha da felicidade e passou para a roda, como os gregos chamavam, para a roda de Ikson, que toda vez que o cara saía de uma fogueira, quando ele terminava de sair, entrava por três. Né? Pensamento redondo. Né? Então, causa e efeito, elas estão associadas à nossa maneira de associar. Se hoje a minha vida é ruim, é efeito de uma causa do passado. Mas esse efeito poderá ser a causa de um futuro melhor, se eu assim quiser, se eu pensar dessa forma. Quando a gente vê que causa e efeito são situações que estão gerando toda essa, digamos, todo esse processo de aprendizado do universo, a gente vai perceber que todas as culturas do mundo falaram sobre esse negócio de final dos tempos. Final dos tempos ou fim do mundo. Ou seja, vai ser o dia, o momento em que o tempo não vai existir, porque tudo acaba. Acabou o espaço, acaba o tempo, né? O tempo, para os egípcios, que é o mesmo pensamento dos chineses, era algo que se estendia infinitamente de forma imutável. Mas o tempo muda as coisas. Que coisas o tempo muda? Na hora de chamar para a filosofia, né? Vamos filosofar, vamos refletir, estudar do ponto de vista reflexivo. E a gente estuda isso de acordo com aquilo que a gente sabe. E se você acha que aquilo que você sabe não é suficiente para você se livrar, então amplie o conhecer. Vá mais adiante. Não se mantenha refém de uma causa passada. Então, o tempo estendia infinitamente de forma imutável. O tempo não muda, quem muda são as pessoas. O tempo não muda, quem muda é a minha memória do tempo. E o que é a memória do tempo? Consciência. E a minha consciência vai mudando a partir do instante que eu utilizo a inteligência para adquirir novos conhecimentos. Os novos conhecimentos ampliam o conhecimento anterior, de forma que eu vou começar a compreender quando Jesus diz assim: se quiser seguir depois de mim, negue-se a si mesmo. O que é que o mestre quis dizer? Jesus diz: mude essa consciência que você pensa que não muda. Se essa consciência que você tem, se esse conhecimento que você tem não está lhe fazendo feliz, jogue fora tudo isso, porque não serve. E comece outra vez. Não tenha medo de começar. Não é recomeçar, é começar mesmo. Tá bom? Porque o recomeço é extremamente complicado. Ele diz que você já sabia o que era e quis mudar aquilo que você já sabia. Mas Jesus diz: faça de novo do zero e siga-me. E siga-me. Então o tempo vai de uma forma linear se estendendo infinitamente. O final dos tempos, o final do mundo se daria após bilhões de anos. Mas não entendam anos, às vezes, como a gente mensura cronologicamente. Porque a medida cronológica
é algo que foi estabelecido de comum acordo. Na época em que Jesus vivia, não existia o tempo cronológico. A gente tenta até fazer uma associação com o tempo da vida de Jesus, que era um calendário lunar, que não tinha 30 dias, que não era uma semana como a gente pensa hoje, embora às vezes utilizasse um processo de 7 dias. Né? Então o mundo vai acabar quando se esgotarem todas as possibilidades de manutenção do universo. E quem é que mantém o universo? Quem é que mantém o universo? Quem? Deus, não é assim? Deus é que mantém todo o universo. Então, como vão se esgotar as possibilidades do código? Então Deus morreu. Entende o processo? Que é um processo meio cultural, e ainda vai um pouco mais para frente. O povo da Mesopotâmia, ele já tinha uma noção, tá bom? De que o mundo era criado, era formado por dois tipos de seres. Um ser da ordem e um ser da destruição. Eles tinham uma ideia de que o universo é dual, existe uma dualidade universal. E essa dualidade para a gente ela é intensa. Quando Kardec trata do bem e do mal lá na Gênese, ele fala do processo da dualidade, que o bem e o mal é algo que é inerente ao observador. Então toda dualidade é trina. O que é trina? Toda dualidade existe se tiverem três. Mas como assim? Não é a dualidade? Tem que ter um observador. Se não tiver um observador, eu não posso dizer que a minha direita está sentada num grupo, que a minha esquerda está sentada no outro. E a dualidade ela é tão complexa, porque se chegar alguém e olhar para mim, aí vai dizer, olha, a sua esquerda é a minha direita. E a sua direita é a minha esquerda. E quem é que está correto? Sou eu ou é o outro? O processo da dualidade, o processo do bem e do mal, é o processo de observação e interpretação de um terceiro. O que é bem pode ser mal, o que é mal pode ser bem. Daí a consulta à consciência. Vejam como os espíritos são fabulosos nesse sentido. As leis de Deus estão escritas na consciência. Quando é que eu terei consciência das leis de Deus? Essa é a grande questão. Obter a consciência das leis de Deus é um processo de educação constante. Lembram-se do início? Meu Deus. Então, o Deus que eu entendo e que conheço, tem leis na minha consciência que foram criadas por mim mesmo. Olha, isso que você está fazendo está errado. Olha, isso que você está fazendo está certo. Mas está certo porque eu entendo como certo, e está errado porque eu entendo como errado. E uma coisa é o bem e o mal na cultura, e a outra coisa é o bem e o mal na consciência daquele que tem a consciência das leis de Deus. São completamente distintos. Quando a doutrina espírita diz que o processo de evolução é constante e que os espíritos tendem à perfeição no passar do tempo, quem for mal agora, no meu entendimento, poderá no final do seu processo evolutivo ser bom. Um dia todos nós seremos anjos, tá? Mesmo que a gente duvide disso. Quem? Eu ser anjo? De jeito nenhum. Porque o processo é um processo de evolução constante, e essa evolução me dá uma consciência mais ampliada. Então determinadas coisas que eu entendo como sendo corretas hoje não serão depois que eu aprender, depois que eu for mais além. Mas o bem será sempre bem na consciência daquele que tem as leis de Deus.
o mal será sempre mal naqueles que têm a consciência também das leis de Deus. Porque aquilo que não for coincidente com as leis naturais será considerado mal. Será considerada mal. Entende o processo? Que é um processo de mera conscientização, e essa conscientização vem com o passar do tempo através do aprendizado. Então eles tinham essa ideia. A ideia de que o mundo terá um fim aparece na mitologia entre o povo da Mesopotâmia, onde tem o Deus da ordem e o Deus da destruição, onde tem o Deus do bem e o Deus do mal. Vejam que isso é 3.000 anos antes de Jesus. E esse processo ele influenciou muito os povos dos quais nós temos a cultura do modelo de pensar. Depois nós ainda vamos encontrar que entre os hindus, né, os Vedas já tem dizendo, também um livro muito antigo, que a morte, a vida depois da morte, é uma versão mais aperfeiçoada da vida material. Isso aqui também está por volta dos 3.000 anos antes de Jesus. Quando já se pensava que depois da morte a vida seria bem melhor, porque o espírito não leva as doenças orgânicas. Então morreu, deixou de sofrer. Deixou de sofrer do ponto de vista da dor física, mas ele continua o seu modelo experimental após essa morte, né? Já a ideia de recompensa após a morte, se você começar a fazer o bem agora, a sua vida depois da morte será melhor, não é? No céu, será melhor no céu. É uma ideia de Zoroastro. Gente, quem quiser estudar o cristianismo, pegue a Zaratustra, é o livro de Zoroastro, e vocês vão entender o que é que pensam assim. Porque fez uma coisa errada, vai receber um castigo. Né? E o termo naquele tempo era castigo, daqui a pouco a gente vai explicar o castigo. Mas na verdade, a gente diz é punição. A gente pensa que castigo e punição são as mesmas coisas. Então, existe ali com Zoroastro as forças do mal e a força do bem, que vivem completamente nessa briga. Então, a Zarastuta foi adotada pelos persas, que influenciou completamente o processo judaico-cristão. Mas por que influenciou o processo judaico-cristão? Porque na época em que se pregava a doutrina de Zoroastro, os judeus eles eram escravos dos persas. Eles passaram 70 anos escravos mesmo dos persas. E aprenderam muito com os persas esse sentido não só da dualidade, como o sentido universal do Deus único. Naquela época, e não é muito diferente da de hoje, vocês ainda vão escutar pessoas dizendo assim: Deus de Israel. Ainda tem essa expressão hoje, o Deus de Israel, como sendo Deus verdadeiro. Mas Ciro dizia aos judeus: olha, qual é o povo no mundo, qual é a cultura no mundo que não diz que é escolhido por Deus? Todas as culturas dizem que são escolhidas por Deus. Então a ideia de um Deus criador universal sai aqui de Zoroastro, mas ele também vem com essa estrutura escatológica. E pensar no fim do mundo, pensar na morte é um problema sério para muita gente. Talvez seja essa uma dos principais trabalhos dos psicoterapeutas, tanto psicólogo como psicanalista, é livrar o pessoal do medo de morrer, né? Ou amenizar esse sofrimento, que traz uma sensação terrível. Você já pensou que a cada milênio, quanta gente sofreu para passar de 99 para 2000?
Só foi muita gente, porque o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E o pior, gente, entre os espíritos agora, né? O mundo vai acabar quando agora? Ele decide qual é a. Ano que vem. O ano que vem agora, gente. 2019. Exatamente. Pelo amor de Deus, é uma falta de estudo fabulosa. É absurdo a ideia, não é do final do mundo desse jeito, né? Então, quando a gente vai analisar direitinho como é que surgiu essa história, Zoroastro, que já aprendeu de um outro iluminado antes dele, chamado de Indra. Indra estudava sobre o processo da criação da divindade no universo. E já ensinou a Zoroastro, né, Zoroastro, o astro de ouro, que o mundo é dividido em 4 períodos de 3.000 anos. Então, o nosso mundo, a nossa terrinha, quando completar 12.000 anos, ela vai desaparecer. 12.000. Nada aí, quanto tempo falta? Né? Nós já estamos no final do segundo período. Né? Final do segundo período, dos 3.000 anos. O primeiro 3.000 anos é somente de brutalidade, coisa de indivíduo. No segundo, na segunda parte dos 3.000 anos seguintes, é quando a violência, é quando as guerras e as brigas entre as pessoas vai ser mais intensa e parece que o mal vai perdurar. Isso já foi, Fernando. Já foi? Foi nas cruzadas. Não, mas as cruzadas foi uma briga entre os sarracenos, né, e os cristãos que não tinha nada a ver com essa história de Zoroastro, não. Aquilo ali é uma briga da igreja querendo tomar realmente as outras terras. Aquela ideia dos templários ali é completamente diferente do que se apresenta. Ali foi só um ensaio. Aquilo ali era um negócio só de. Ali foi resquício. Era modelo. Era um modelo de cristianismo para a ampliação. Porque, vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente for analisar cuidadosamente, essa não é a religião que Jesus quis implementar, não. Porque Jesus não trouxe nenhuma religião. Tá? O termo Cristo é criado por Paulo através de uma palavra grega. Os judeus chamavam Jesus de Messias. Entre governador do mundo e Cristo há uma diferença absurda. Tá? O Cristo significa que Deus existe em cada um de nós e que nós poderemos estar ligados a Deus. Quando Jesus disse: se vocês quiserem, poderão fazer o que eu fiz, ou o que eu faço e muito mais, ele fala dessa semente divina que tem em cada um de nós, da ideia crística. Só que nós pensamos que o Cristo é aquele negócio do sofrimento, de morrer na cruz. Essa ideia não é a ideia que Paulo, na verdade, queria passar. Bem diferente. Vocês já ouviram falar que o Espiritismo é o cristianismo redivivo? Mas o que quer dizer cristianismo redivivo? É o cristianismo antes da construção da igreja. É o cristianismo antes de ser uma doutrina forçada para ser aceita. Para se aceitar o cristianismo como nós conhecemos do ponto de vista das igrejas, e não como do Espiritismo, foi preciso muita guerra e matar muita gente. Ou você aceita o cristianismo ou morre. Por quê? Porque o cristianismo passou a ser a religião oficial do império. Entende o processo que mexe às vezes na cabeça da gente? A gente, como espiritista, quer ficar pensando ainda como católico, ou como protestante, ou como outra anglicano, seja lá de que nível for das igrejas. O cristianismo é para trazer o indivíduo para a liberdade, para a felicidade. Se você não tirar as amarras do modelo de pensar, você não evolui, não encontra a felicidade, solta esse peso e vem para o espiritismo. Vem compreender de fato o que é que está acontecendo.
Então nós estamos no final do período dos 3.000 anos, do 6º milênio, onde vai ser terrível a convivência com a humanidade. Não é isso que a gente diz comumente, que a gente vê na mídia, de que a violência está aumentando no mundo? Não é? Não é isso que a gente vê constantemente? Está aumentando a violência, está sendo assim, está sendo ruim, por conta desse pensamento lá de Zoroastro. Mas ele também diz que no final dos tempos virá um Redentor. O que é que diz nas religiões cristãs? Que Jesus vai voltar. Assim, olha que isso daqui que a gente está vendo é 3.000 anos antes de Jesus. E de que Zoroastro já falava nessa estrutura do Redentor, que vai mudar, que vai para uma nova era messiânica. A era é messiânica. Messias é o governador, é o rei do mundo. Ele vai reinar sobre todas as culturas. É diferente da ideia crística. É diferente da ideia crística. O mundo será transformado porque cada um de nós iremos participar dessa cristicidade inerente a cada ser que tem um coração sensível ao bem. Muito diferente disso. Então, disse que Zoroastro é o primeiro profeta milenarista, que a cada milênio ia haver uma transformação do mundo. E dentro do nosso próprio movimento espírita tem muito milenarista. Vejam o que é que Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, né? Com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? O que são flagelos destruidores? O que é que a gente entende por flagelo destruidor? As doenças, Guerras, maremoto, terremoto, né? Tsunami, um asteroide aí que está vindo por aí, um meteoro que vai acabar com o mundo todo. Já veio. Já veio? Está vindo. Acabou os dinossauros. Mas o que? Está vindo outro para acabar o dinossauro que somos nós. Está aí. Entende? Por que Deus faz isso? Pergunta Kardec. Porque a Terra não se adaptou para receber espíritos de terceira ordem? Teve que fazer toda uma mudança, não só geológica, quanto magnética, para que a gente pudesse estar aqui. Mas o que é que o benfeitor espiritual diz? Para fazê-la progredir mais depressa. O que é que acontece? O que é que acontece com a gente? Quando a gente começa a sofrer um pouquinho mais, a gente vem para a casa espírita. Socorro, pelo amor de Deus, dona Socorro, porque aplica aquele passe que alivia tudo. Então assim, eu falo, tá assim, socorro, pelo amor de Deus, vamos ali fazer um diálogo fraterno com todo o papo. Entende o processo? Né? Quando a gente sofre, quando a gente está doendo muito, a gente vai procurar uma melhora. Então diz o benfeitor, para fazer a terra progredir mais depressa. Mas quando ele está falando na terra, né, na humanidade como um todo, se não tocar os indivíduos, não vai tocar toda a humanidade. A humanidade, na verdade, ela é constituída por indivíduos que conscientemente ou não fazem parte dessa grande família. Então, já não dissemos que a destruição há necessidade para a regeneração moral. Quando você entender que não precisa mais sentir a dor que você sente, quando você entender isso mesmo, vai deixar de sofrer, porque você passa a mudar o seu comportamento, a sua atitude. E aí Kardec ainda pergunta, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios? Para que só a destruição? Que aí ele foi a fundo e pergunta, será que é somente através dessa dor, dessa destruição? O que é que ele diz? Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um, tá bom? A cada um, e portanto a humanidade,
os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O que é bem para mim? Esse bem que eu penso que é bem pode melhorar? O que é mal para mim? Esse mal que eu penso que é mal pode piorar? Então é uma questão da escolha do indivíduo. Escolha. E diariamente essa escolha acontece na vida da gente. É você que diz se quer ou não ser feliz. Se a sua felicidade é esse sofrimento que você tem todos os santos dias, ótimo, Deus te abençoe e continue feliz. Mas se essa felicidade que esse sofrimento que você apresenta não lhe faz bem, mude. Tem todo um universo para você escolher para onde você quer e de forma que você vai. Então o homem não se aproveita desses meios. A humanidade não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, que se torne, que seja castigado no seu orgulho. Porque é aí que vai sentir a fraqueza. Castigado. Veja, o termo castigado, castigo, é bem diferente de punição. O indivíduo que é castigado pela divindade, ele se torna puro. Toda a pureza no universo, que significa com a sua morte, com o seu parar, ele vai dizer assim, olha, a partir desse instante, você será puro novamente. Qual é o elemento puro do universo? E os benfeitores espirituais disseram para a gente que pode se transformar em qualquer outra coisa. O fluido cósmico universal. O amor é uma interpretação que você vai dar dessas coisas. Mas o fluido cósmico universal, toda a matéria elementar volta ao fluido cósmico, e todo o fluido cósmico se transforma nos outros elementos, de acordo com o pensamento e a vontade dos espíritos, tá bom? Então é ali onde há o castigo. Então o castigo, o indivíduo volta à sua forma mais simples, né? Olha, também existe as chamadas profecias. E profecia, muito bem. Aguarde os 5 minutos de forma quântica que a gente está Os 5 minutos vai ser igual aquele sonho que você teve que durou 2 semanas. Olha, veja bem, profecias, tem profecias no movimento espírita? Tem ou não tem? Tem? Sim, no movimento espírita, tem ou não tem? Vejam como é difícil a gente estudar. Vamos lá. Espírita, compreendeis a gravidade de vossa missão, estremecei de alegria, porque não está longe a hora em que o divino enviado realegrará o mundo. Espíritas laboriosos, espíritos trabalhadores, vestidos de camisas azul, vejam bem, espíritas laboriosos, sede abençoados por vossos esforços e sede perdoados por vossos erros. A ignorância e a perturbação ainda vos roubam uma parte da verdade, que só o celeste mensageiro, quem é o celeste mensageiro? Tudo bem, tá vendo? Vos pode revelar por inteiro. Olha lá. Kardec recebe essa mensagem em 1856. Várias mensagens proféticas de que algo iria acontecer nos próximos anos. Eu só estou trazendo uma aqui, só para a gente ver que dentro do movimento está aqui, ó. Vai lá, falei, 1862, aqui. Revista Espírita. Em 1868, Kardec escreve sobre essa profecia dos fins dos tempos, do final dos mundos. Lá ele dá um relato bem mais importante do que eu estou falando para vocês agora. Essa pincelada é só para vocês irem lá estudar, procurar ver o que ele escreveu direitinho. Será que tem profecias atuais?
Quem é que faz profecias atuais? Eu vou já tomar água. Vamos lá. Aqui. Na nossa casa, uma casa profética. Né? Emmanuel escreve, olha, 1938, através do Chico. O século que passa, 1938, século anterior, efetuará a divisão das ovelhas no imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e da dor, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Continuo. Vive-se agora na terra um crepúsculo. O que é crepúsculo? Final, né? Quando o sol, né? É o início da noite, né? Acabou, né? Ao qual sucederá profunda noite. E ao século 20, isso está lá no livro A Caminho da Luz. No século 20, nós estamos no século 21. Compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Quando a gente vê que no final do século XX, lá no final não, no início do século XX, quando surgisse o século XXI, de 1999 para 2000, nós estaríamos aonde? Num mundo de regeneração. É assim? Tá? Então, o homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa e ilimitada. Né? E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Então é um modelo profético, gente, dentro da nossa estrutura de estudo do espiritismo. O século XX passou, nós já estamos avançando no século XXI. E alguém disse que foi essa profecia de Emmanuel que foi mal compreendida e que o mundo vai acabar agora, 2019, né? 20 de julho. Então aproveitem, por favor. Não, essa é ontem. Não, sexta-feira foi a única Black Friday. Não mais. Vocês entendem como é que ainda se encontra o nosso movimento, os nossos estudos como são pobres, né? E ainda tem um negócio aqui dizendo que vai acabar essa história aqui. Tá? Olha. Agora a gente vai. Vamos a gente dá mais 5 minutos para a gente terminar isso aqui ou não? Entendeu? Pode ou não pode? Pode sim. Pode, não, mas ele estava perguntando, aumentou, né? Ó, o que é que vai desaparecer quando vier a nova geração? O que é que vai acontecer, na verdade, a mudança? A mudança destruidora vai explodir o planeta? Os cientistas judeus vão produzir uma bomba de plutônio que vai acabar o mundo? Não. Tá? O negócio ali não foi para outro local, Silvio? Tem alguma coisa? Vai falar em bomba. Eu acho que essa extensão aí. Então, o que vai desaparecer, gente? Ele vai reiniciar? Acho que vai, né? Não, você explicou. Mas tudo bem. O
que vai desaparecer, na verdade, são os problemas, as características morais dos indivíduos. As características que trazem completamente esse desafio. Vai desaparecer o orgulho, vai desaparecer essa história de meu Deus, né? O egoísmo, a gente orar dizendo assim, Senhor, eu já estou, quantos anos tem na nossa casa aqui? 20 aqui, né? Não é não, já tem uns 20 anos aqui. A gente vai dizer, eu estou há 20 anos lá, Senhor, esse vizinho é há 20 anos aqui. Porque não tira essa coisa daqui junto de mim. São as orações que a gente faz pensando que é assim que o Deus da gente vai resolver a nossa problemática. Não é? Será que não compreende o que é que está se passando? Será que não tem jeito da gente... Ele passa sozinho aqui, né, Cid? Vamos ver, você me chega rapidamente. O que os Espíritos querem dizer? Então, o problema moral. Tá? O que está lá na Gênesis, que está aqui na Gênesis, dizendo é que não vão vir espíritos diferentes do sei da onde para se misturar no meio da humanidade. A Gênesis, capítulo 18 da Gênesis, vem estudar. O que ele diz é: a terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de cataclisma que aniquile de súbito uma geração. Vai ser um maremoto, um vulcão que explodiu, ele que matou todo mundo. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Não é um processo escatológico, tá? Não é para meter medo nas pessoas. O processo é gradativo. E o que ele continua dizendo? Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons. Para que a felicidade seja instaurada, é necessário que haja espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. É um processo gradativo. Eu tenho que mudar minha consciência para o bem. Se eu não quiser fazer essa mudança de consciência, eu não vou encarnar aqui na Terra. Nós estamos passando por um processo de transição entre planeta de provas e expiações e de regeneração. Sim. Essa regeneração é porque o planeta Terra vai mudar? Não. Vão mudar a consciência dos espíritos que ali habitam. Daí ser imperativo a gente acelerar esse processo de transformação. Não quer ficar aqui? Tudo bem, vai ser mandado para outro lugar. De forma que não diga depois que você não foi avisado. Tá? Então, em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado.
Então, o processo de encarnação serão dos mesmos espíritos que aqui estão, com uma mudança de consciência. É uma escolha nossa, é uma mudança que a gente vai fazer. Veja como é que está a sua consciência. Você estaria disposto a trabalhar num mundo de felicidade? Num mundo onde não existisse doença? Tá? Num mundo onde a dedicação para o bem fosse constante? Onde você fosse esse ser que produzisse essa felicidade? Está preparado para isso? Se não está, vai sair fora. Não, o mundo não espera para que o progresso aconteça, porque eu vou me modificar depois. O progresso acontece. Existem outros que querem. Por isso que o benfeitor espiritual diz a gente: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições materiais. Morais. Disposição moral. Disposição moral é o esforço que eu faço para praticar o bem. Não é fácil você modificar a atitude mental de um dia para a noite, não. Eu costumo mostrar um exemplo assim. Todo mundo aqui sabe que a Terra gira em torno do Sol. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe disso aqui? Aqui, quem é que a Terra gira em torno do Sol, não é assim? Isso. Mas o que é que a gente vê todo dia? O Sol girando em torno da Terra. Então você acredita que a Terra gira em torno do Sol? Porque você vê, sensorialmente falando, o inverso. Então o esforço que você vai fazer para se desligar do sensorial, da matéria, para acreditar na verdade, naquilo que é certeza, não é fácil, gente. A modificação moral requer vontade, mas muita vontade de modificação interna. É íntima, reforma íntima, é você que diz quando. Então está lá, essa modificação se opera em todos quantos estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Qual é a influência perniciosa do mundo? Aquela que envolve a necessidade só da matéria. Olha a hora. A hora de quê? Entende? A hora não é uma atitude material. Lembra-se daquela tentação de Jesus? Depois de 40 dias e 40 noites lá no deserto? O que foi que o capiroto chegou lá e disse para ele? Aí, cara, essas pedras todinhas transforma aí naquele pão francês que vende naquela padaria por lá, que é a melhor que tem. Já vem até com manteiga. Necessidade orgânica. Se tocarem nas nossas necessidades orgânicas, vão ferir a gente de morte. Então, enquanto essas necessidades orgânicas, que são perniciosas, não desaparecerem do nosso padrão mental, a gente não está apto para a regeneração. Não estaremos aptos. Gênesis, está aqui, capítulo 18. Eu acho que a última lâmina deveria ser essa daqui, se não estiver enganado, tá? De não, a gente só vai almoçar 3 horas da tarde. A instalação de uma doutrina chamada a regenerar o mundo não pode ser obra de um dia, e a vida de um homem não bastaria para isso, e a vida nossa não bastaria para isso. Todas as grandes épocas de renovação viram aparecer messias encarregados de dar impulso ao movimento regenerador e dirigir. Messias encarregados para isso. O que é o Messias? É aquele que orienta uma determinada cultura, um determinado povo. Você tem as ideias de Confúcio, você tem as ideias de Zoroastro, você tem as ideias de Osíris, quem é o profeta do Alcorão? De Maomé. Você tem as ideias de Jesus.
de Sócrates, de Buda, de Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa e tal. Vocês entendem o processo? Essas pessoas vêm pouco a pouco no intuito de influenciar e de que a gente tome uma mudança, de que faça isso de forma honesta, séria, para mim mesmo, não para o outro. Não é para o outro. Mas se eu me modificar, eu vou estar muito mais disposto a ajudar aquele outro que está em meu derredor e necessitando desse auxílio. Tá? Então, sendo a época atual uma das maiores transformações da humanidade, terá também os seus messias, que a presidem já como espíritos e terminarão sua missão como espíritos. E por que nós não podemos participar desse movimento? Qual é a dificuldade que a gente encontra? Não é uma questão da gente tomar a escolha, de fazer a escolha certa, de agir em prol de uma transformação moral do mundo, e a transformação moral não começa lá, começa aqui. Lembrem-se da dualidade. Bem e mal é uma interpretação minha, porque eu desconheço as leis de Deus. Se eu digo que alguém é mal, se eu digo que alguém é bom, o bem está dentro de mim, assim como o mal também se encontra. Trabalhar para que esse bem supere essa estrutura do mal é um esforço próprio de cada um. Jesus nos orienta a isso a todo instante. A doutrina espírita, através dos benfeitores, nos traz os exemplos constantes. Vai tocar a humanidade como um todo, começará a tocar a humanidade como um todo, quando começar a tocar em mim também. Então não esperemos essas mudanças que estão dizendo por aí que vai acontecer assim. É porque alguém não estudou, na verdade, a Gênesis. Tá? Então, toda vez que tiver uma história dessa aí pela internet, não sei para onde, que o mundo está acabando e tem data específica, vem para a Gênesis, estuda. Porque a doutrina espírita ela não tem medo de confrontar a razão, seja qual for a época da humanidade. Porque é a doutrina que toca o coração e que transforma o homem num ser cada vez melhor. Estejamos todos em paz.